Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz sempre, né? E vamos principalmente falar da rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no final de semana, aí, principalmente para nós gaúchos. E o nosso telespectador aí realmente tem razão, algum tem razão. Porque tem uns camaradas que são aproveitadores, só vem nas vitórias. É isso, não é isso? Boa noite, Benhur. Parece que os caras, além de acusar, chamar os outros de gremistas, são aproveitadores. É ou não é? Ele estava longe, por isso que ele falou. Agora que ele está perto, eu quero ver o que ele vai dizer. É. E aí, meu caro Jair, tudo bem, Jair? Sou eu o aproveitador? Acho que não, pro telespectador saber, porque eu não estava aqui, né? Eu não estava nessa. Eu acho que é o pessoal da retaguarda aí. Então tá, o pessoal da retaguarda aí. Uma boa noite ao telespectador da Vale TV. Vamos falar bastante aí, né, sobre a rodada do final de semana. Bom, vamos falar, né, Belmiro? Nós vamos falar da grande vitória do Grêmio, o bom desempenho do Internacional, o São Paulo. Ô Luiz, tu tá aí, Luiz? Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Jair, boa noite, Benhur. Olha aí, o cara O cara vai conhecendo, assim, é o âncora aí, né? É o patrão, né? É o chefe, né? É o chefe, né? Tem que respeitar. Tem que aproveitar, né? De vez em quando a gente manda uns recadinhos de longe aí, a gente às vezes não pode comparecer, né? Mas a gente tem acompanhado. Não deixou os caras empenhados. Não, a gente manda alguém e a gente está aí, tá sempre acompanhando e mandando uns recadinhos aí pelo WhatsApp aí. Mas tu tá bem? Graças a Deus, estou bem, me recuperei. Né, 100%. 100%, fiz uma viagem boa aí para o interior de São Paulo e estamos de volta aí para falar do nosso Campeonato Brasileiro aí. Bom, Campeonato Brasileiro. Alguém viu sábado o jogo? Estávamos na arena, né? Eu gostaria que você falasse, né, do polo, quase um polo aquático. Quase isso. Tempo, né? Só antes de falar do jogo especificamente, falar mais uma vez e a lamentar, né, o entorno da arena, por favor. Para chegar e sair da arena. Olha, e a gente falou isso na rádio no sábado, Valdir. Não é só, claro, o torcedor do Grêmio ou nós que trabalhamos com a imprensa, mas o Jair, temos a dificuldade no dia de jogo. E o morador que é do dia a dia. Tinha o OS que tinha feito a promessa, ou tinha que fazer. Tá no contrato. O Grêmio, se quiser contratar, o Grêmio vai ter. Mas a prefeitura se ele não fizer nem agora na campanha política. Mas é isso que eu estou dizendo. Porque o morador ali de volta deve pagar o imposto. É exatamente isso, Valdir. O Grêmio joga o que na arena? 1, 2 vezes por semana, quando muito. Né? Até porque mas os treinos são lá moradores? no CT, o torcedor vai uma vez na semana lá na arena. Mas e o cara, o morador que é do dia a dia? Não dava para chegar na arena no sábado. Assim, muita chuva, mas Mas aquela situação se criou por causa da construção da arena ou já existia isso antes, essa situação ali? Eu acho que já existia, porque ali pelo menos é o que se fala, que já tinha há muitos anos esse problema e nunca foi resolvido. Eu escutei em algum programa que diz que a grande briga era porque a prefeitura diz que é do governo do estado, o governo do estado diz que é do governo federal. Isso, o governo federal diz que é a prefeitura. Conclusão, que a OS não cumpriu atitude, as metas que tinha de construção do entorno, enfim. Mas é uma situação que, olha, por favor, né? O pessoal aí de Porto Alegre, a prefeitura e todo o poder público aí tem que resolver de alguma forma. E nós estamos aí, quanto? Há 50 dias de uma eleição? Menos, né? Menos 50 dias. 40 e poucos dias. Quer dizer, o morador da volta tem que analisar bem, né? Hoje é dia 3, né? 34 dias. Então nós temos que analisar muito bem, tem que analisar. Não é, eu estava me lembrando, o OS, o Grêmio, não sei, mas o problema é os moradores. A prefeitura tem que fazer alguma coisa ali. A gente vê isso, o problema no dia de jogo, né, Valdir? Sim. E o morador que é do dia a dia? Não, é o que mais prejudicado. Eu já tive outras oportunidades de ter ido para lá, ter reunião e daqui a pouquinho não poder passar. Não, é lamentável, lamentável. Eu cheguei com o carro porque eu vinha de um outro evento da rádio,
vinha ali pela J. Renner, quando dobrei naquela avenida que é a João Pereira Maciel, se eu não tenho enganado, que dá acesso à arena, que vem da estação Anchieta, olha, não tinha como passar, né? Depois daquela rótula na direção da arena, literal, só caminhão, trator, alguma coisa assim, porque era quase 1 metro de água nas pistas. Tive que fazer toda uma volta, quase voltar no centro para vir pelo outro lado e tentar acessar a arena. Lamentável. Mas sobre o jogo, Valdir, você dizia, claro, que o gramado da arena, mais uma vez, foi afetado também. Segundo tempo. Principalmente no segundo tempo. Não desligaram, porque se tem as bombas, senão não tem por sistema favor, de drenagem. O Deco Nascimento, na sua entrevista coletiva, o diretor de futebol do Grêmio, falou sobre isso. Que o gramado da arena ele foi todo trocado agora na parada da Copa. Tá bonito o campo, tá legal, tá muito só bonito. Só que... Né? Por uma questão de tempo de preparação do gramado, a agrônoma é a Maristela Kunz, né, que é a mesa que... assessoria para vários clubes, todos os clubes brasileiros. Né? Isso. E, enfim, é ela que está cuidando do gramado da arena, mas que provavelmente deva ter dado algum problema nas bombas de drenagem lá do gramado para ter aquele acúmulo de água. E dentro de campo a gente viu, né? O Grêmio passou o rodo 4-0, um gol logo no início, né? Um pênalti claro ali, a questão da mão do jogador do jogo. O treinador do Vasco, do Botafogo já descobriu. O dia que ele tiver problema de goleiro, ele tem tem jogo, cara. Ele conseguiu fazer 2 pênaltis, né? O cara fez uma ponte aqui foi linda a defesa dele, né? Vamos convir, né? Que a defesa foi bonita, né? Perguntando o Beiur, que é técnico, né? Aquela calma do Jael no pênalti, aquilo ali é confiança ou é meio maluquice mesmo? Eu acho maluquice. Confiança até errar, né? Eu acho que foi até o o goleiro que errou, pegar. né? Foi o Pato que errou e exatamente. o Corinthians contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, né? Não, mas quem batia isso era aquele Louco Abreu, né? Também. Que também errou. Que também errou em alguns jogos, né? O Que Louco também Abreu, errou. Aquele que... Acho que ele jogou na seleção, acho. Claro que lá para trás talvez tivesse outro. Mas que eu lembro, pelo menos da minha geração, o primeiro que eu vi fazendo isso foi o Djalminha no Palmeiras, né? Ali no início dos anos 90. As cavadinhas, né? Exatamente, que vai... Mas o goleiro se atira para tudo que Agora eu acho que o Jael fez porque a diferença de Djalminha para Jael é meio grande. O goleiro se antecipou muito, ele se atirou se antecipou antes, muito. Aí eu acho mas que hoje Jael... hoje tá mais difícil fazer esse tipo de jogo. Também acho. Porque antigamente tu podia dar tinha a paradinha, hoje não pode parar mais, né? E aí hoje tu tem que dar continuidade, não tem a paradinha, tu pode dar a cavadinha, mas a paradinha não tem. É só na passada, é complicado. Mas enfim, uma vitória bem tranquila. Uma vitória tranquila. Aquilo que a gente falou, o pessoal estava reclamando muito do Ramiro, que o Ramiro inclusive você já falou na Rádio Galera, né? achando o Ramiro que teria que tirar. E o Ramiro foi recuado, eu acho que jogou muita bola. E o guri que entrou aí, o Alisson, tá mostrando. Há 8 minutos o Maicon teve uma lesão, né? Teve que sair. E o Renato, em vez de colocar um outro volante, acabou recuando o Ramiro e colocando o Alisson. E o Ramiro Quem realmente é que tinha outro volante? O Caio? O Caio no banco. Mas não ia colocar, né? Não ia colocar o Caio. Mesmo que no banco alterasse o sistema, não ia colocar. Não, mas de qualquer Agora, forma, o Botafogo, né? Eu ia dizer não desrespeitando. Tinha o Michel também, não tinha Michel? O Michel estava no banco também. Tinha o Michel também, né? Mas tá parado a vitória do Grêmio foi incontestável. Eu ia dizer, mas a atuação do Botafogo... Ramiro e até de todo o Grêmio, né? O Grêmio fez um 4-0, uma vitória consistente. Foi tudo isso o Grêmio ou passa muito pela não qualidade do Botafogo? O Botafogo, até estava olhando hoje uma entrevista que quantos treinadores já foi no Botafogo, quer dizer, é o quarto técnico. O Vasco, aí vai mudando o treinador, aí muda o sistema, aí muda o jogador, quer dizer, o time não consegue nunca ter uma estrutura. Nós tinha um jogador que nós conhecia bem aqui, que aí foi pega sucesso um Grêmio, Juventude, foi no Internacional, que é o Brenner. O Brenner, não tocou na bola. Uma piada, né? Não tocou na jogo, né? Mas o Brenner não estava jogando, Valdir. Aí vem de novo. Aí entrou um outro treinador, botou o Brenner de novo. Então é isso que está acontecendo com algumas equipes. Essa falta de sequência, né, Ben? Isso não acontece com o Renato, né? O Renato tem muita convicção no que ele faz, né? Mas quanto tempo tem já, muita né? credibilidade, né? E dá certo, elenco, né? Conhece, né? Tem a confiança dos jogadores, né, Ben? O Renato é o quê? 2 anos? Ele está fechando 2 anos agora, dia 16 de O do setembro. Botafogo está fechando uma semana, 2, está estreando. Não tem como, né? O fim de semana para os carioca foi ruim, né? Horrível. O único time que conseguiu
foi o Fluminense que tirou um ponto importante de São Paulo, lá em São Paulo, né? E deixou de ganhar o jogo, né? Deixou de ganhar o jogo. E ele perdeu, o treinador disse, perdemos 2 pontos aqui. Mas o Vasco da Gama levou 3 do Santos. Em casa, no Maracanã. O Botafogo levou 4, né? E o Flamengo perdeu. Lisca doido, hein? Pro Lisca doido. Perdeu por aquele jogo que se chama jogar por uma bola só, né? E o Lisca jogou por uma bola só. Morrinho Artilheiro ajudou, o Diego Alves aceitou. O jogador do Ceará castigou a mãe estava de aniversário. É verdade. E mas flamenguista. Não, mas ela disse que estava torcendo pelo filho, né? E aí ele homenageou ela com um gol contra o time. Né? O que está se cobrando do Flamengo é a sequência do time titular, né? Aí vai um jogo às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, o calor, diz que começou intenso, mas daqui a pouco, né? Foi justamente, senhor, em cima disso, claro que são realidades diferentes, enfim. Mas essa sequência, todos falam, principalmente no início de temporada, tem que dar sequência para a equipe, o técnico tem que repetir os mesmos 11, né? Ou pelo menos toda a base. Agora, a gente está em agosto. O Barbieri tem feito isso direto, né? O Flamengo tem mantido. Copa do Brasil, Libertadores, agora caiu, mas estava na Libertadores e no Brasileirão. Isso pesa demais mesmo, a questão da sequência em excesso do mesmo time, sem descansar, sem dar uma pausa, fazer o que o Renato mais ou menos vinha fazendo, de vez em quando botar os 11 reservas. Eu acho que pelo plantel do Flamengo poderia variar um pouco. Eu acho que ele teve uma sequência, ele tem 3 competições, né? Quer dizer, agora não tem mais, né? Tem 2 apenas, né? Mas não esquece do lado emocional, né? Viagem, pesa, né? Libertadores, lado emocional. Não, decisões, né? E são jogos que mexem, né? Mexe. E outra coisa... Pressão do Flamengo, que é aquela pressão natural. Todo mundo criticava, né, o Renato no começo. Agora tá o Filipão fazendo e dizendo que vai fazer, tá o Mano Menezes dizendo e fazendo... E aí o pessoal não critica, né? Só o do Flamengo, né? Que e aí, mas tá tendo mas tá sentindo, né? Porque liderou quantos? 13 rodadas e agora quanto tempo ele já tá já fora? não consegue, né? E já tá a 5 pontos do São Paulo. Mas quem consegue mesmo aqui é os nossos apoiadores. Esses são bons, né? Vão a mensagem dos nossos apoiadores aí. Intershop na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta, né? Nosso esporte aqui não parou, estamos de volta aqui. Debate o pessoal aqui continua a briga. Tava feia a coisa aqui. O negócio aqui tá... Mas é assim, eu quero que é o calor da disputa. Não, é que hoje tem realmente decisão. Eu quero que o Frida explique, ele veio aqui no Conversa de Peso, vem em programa de esporte, mostrou foto dele com o Alisson, do Alisson tinha 12 anos. Mas isso aí Pô, e o Alisson me tomou um frango agora lá no Liverpool. Não ensinaram ele a jogar com os pés. É que o pessoal está insistindo, né? Eu acho que o Beiro colocou bem antes aí.
Eu acho que os caras vão parar de começar a jogar com os goleiros aí, viu? Porque tá complicado, viu? Tá muito difícil jogar com os ótimo goleiros. É um recurso, né? Mas não é o tempo inteiro para ficar recuando os goleiros, né? E claro que a falha existe, né? E o Benhur foi atleta profissional, sabe que às vezes é aquele... A falha existe, ele foi profissional. Não. Ele falhou também, não. Tu não provavelmente goleiro não chamar de gremista, agora goleiro não. Gremista e goleiro aí não. Provavelmente teve que ter falhado na posição dele em algum momento. Ele não vai vir mais aí. Semana passada chamaram de gremista. E agora estão chamando. Aí... Não, todo jogador tem seu momento, mas, poxa, às vezes é difícil para quem está assistindo, quem não está lá dentro do gramado, né, entender. O Alisson, ele tem tempo nesse lance, quantos lances a gente já viu parecidos com esse, de dominar e ainda tentar driblar o atacante. Se ele é o último homem, não tem mais o que fazer, dali é só o gol. Por que quando tu tá vendo que tá pressionado, mas manda a bola para lateral, para escanteio, para qualquer lado? Mas ele tava muito confiante, né? Pois esse excesso de E o goleiro que ele tá substituindo fez uma jogada muito parecida na Copa do Mundo, né? Mas eu quero saber o seguinte, se ele tivesse feito a jogada e tivesse dado certo, nós estaríamos falando? Ninguém ia lembrar, né? Mas eu gostaria de falar do Lomba e gostaria de falar do goleiro do Ceará, viu? Não, mas antes então de nós falar, só vão dar os resultados aí, pessoal vê que a gente está falando. Lembrando que sábado o Grêmio ganhou 4-0 do Botafogo, o Santos fez 3-0 no Vasco, o Vitória fez 1-0 no América. Vai fazer até o Vitória não ganhar. O Corinthians, mais uma vez, né? Empacou aí, fez 1-1 com o Atlético. O Atlético é outro, o Atlético Mineiro, né? E aí tivemos domingo de manhã, o Flamengo perdendo 1-0 para o Ceará, 61 mil pessoas no Maracanã. O Atlético do Paraná em plena recuperação, 2-0 em cima do Bahia. O São Paulo empatou com o Fluminense 1-1. O Sport fez 1-0 no esse fazia mais Paraná. Tempo que o Vitória. Esse depois da Copa não tinha ganhado o jogo. Chapecoense perdeu 2-1 para o Palmeiras e o Internacional, um grande resultado, vamos dizer assim, eu acho que para o Internacional, porque jogava fora, né? O 0-0 com o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogando... Tu sabe há quantos anos o Inter não ganha do Cruzeiro em Minas? Mas joga uma vez por ano também. Mas é história, né? É. Há 40 anos. Há 40 anos. Mas o não ganha no Mineirão. Mas e o Santos? E o Santos que ganhou agora do 3-0 do Vasco? Lá no Maracanã. A última vitória do Santos no Maracanã foi no jogo do Pelé. Meu Deus. Nossa. Eu e agora voltou a ganhar. 3-0. Esse faz mais tempo. Mas eu gostaria que tu falasse, agora no nome do goleiro Ceará, mas antes só dizendo que apesar de todas as críticas para o ataque do Grêmio, hoje o Grêmio é o time de ataque mais positivo nas 4 categorias, nas 4 divisões, A, B, C e D. Mas não é no ano, né? 84 gols. No ano, não. No Campeonato Brasileiro, né? Não, no 84 ano. No brasileiro é o Atlético Mineiro. É o time que mais fez gol? Mais fez gols no ano. Não tem, mas é... O Palmeiras é o segundo colocado. Isso da primeira divisão, então, porque tem o Operário do Operário lá em cima do Paraná, lá do Gersinho lá. Das 4 divisões. Das 4 divisões é o Grêmio hoje. Eu acho que era talvez agora... por causa que virou, porque fez 4 gols agora. Deve ter passado aí. Gols, mas até então não era. Porra, antes o Palmeiras é o segundo colocado. Antes de falar dos goleiros aí, só uma coisa. Os goleiros e os jogadores têm que entender que todo mundo avalia cada atleta e cada time. E o Alisson estava driblando demais nos jogos. Deu balãozinho, driblou para cá. Uma hora iam pegar ele. Eu acho que os caras já se deram conta disso. Quando vão nele, já vão achando, né? Ele vai driblar, eu vou pegar ele. E deu isso, né? Exatamente. Mas a gente comentou dos goleiros, né? O Internacional, esse empate do Internacional, não tenha dúvida nenhuma, passou pela mão ficou nas mãos do Marcelo Lomba, né? Uma atuação espetacular, que bom, né? Que bom. Volta o titular e tem um reserva. O que faltou pro Grêmio no terceiro goleiro. Eu acho que o titular vai... Não sei se volta o Daniel Fernandes. O Marcelo Lomba tá jogando muito. Passou só pelo goleiro ou pelo juiz também? Bom, perguntinha maldosa do Benhur. Foi bem difícil, né? Eu realmente olhei e não consegui ver nada, né? Mas ninguém viu. Eu vou pelo comentário que o Lomba fez, né? Que o Lomba escutou
algum jogador do Cruzeiro dar uma entrevista dizendo que a bola tinha batido na mão dele. Eu vou pelo Lomba, né? Eu vou pelas palavras do Lomba. Mas a ressaltar, a gente falava do Lomba aqui, do grande trabalho que vem tendo, porque o Inter está numa sequência sem tomar jogos, há 6 ou 7 jogos, né? 7. Há 7 jogos. E o grande trabalho do Daniel Pavan, estava falando aqui fora do ar com o Hans, com o Benhur, com o Valdir, porque o preparador de goleiros do Internacional, há bastante tempo, todos os goleiros que passam pela mão do Pavan, o Alisson é um lá atrás, né? Hoje é goleiro da seleção brasileira, mas na sequência, inclusive os garotos aí, quando foram chamados, Kehler, o Daniel, enfim, o Danilo Fernandes, quando chegou, teve um crescimento muito grande, porque se a gente lembrar, o Danilo Fernandes ele teve um certo destaque no esporte só. Ele tinha passado pelo Corinthians, foi terceiro, quarto goleiro, e depois no esporte se destacou, mas quando ele veio para o Inter, aí sim que ele teve um grande crescimento, cogitado até para a seleção brasileira em certo momento. E agora o Lomba, que também vinha quase uma aposta lá do Bahia, numa troca com o Muriel na época, enfim, e também no Internacional um grande destaque. E o goleiro do Ceará, né? Foi o goleiro mais que pontuou no Cartola aí, né? Foi o goleiro que mais fez defesas importantes e 14, 15 defesas. Foi considerado o jogador da rodada. E não vamos esquecer do nosso treinador de goleiro aqui de Novo Hamburgo, né? O Marquinhos, que é o Marquinhos, treinador do líder, né? Tá lá e Treinador de goleiro. Foi uma falha do goleiro ou falha do zagueiro? Quem falhou ali? Olha, eu aquele acho que gol foi uma falha dupla. Eu acho que foi dupla, acho que dividiram bem. Ó. Porque o goleiro saiu demais. Sem a mínima necessidade, né? E o zagueiro... O Benhur falou do Santos, né? Ganhou o Jairo falou do Inter lá no Mineirão, mas o Jair também colocou alguma coisa que eu não queria deixar passar. O Inter, nesses 18 jogos que fez aí, perdeu só pro América, né? 2-1, né? 2-1, senão teria feito um turno todo de 18 jogos pontuando, né? Então, se ele não perder pro Flamengo na quarta-feira, ele vai, entre aspas, fechar um turno todo sem perder. Olha só a importância, né? Por isso a classificação do a campanha, né? Exatamente. Né? É o que sustenta a campanha. É o segundo colocado a o sistema defensivo do Internacional está muito bem ajustado. 3 pontos. O São Paulo tem 46, o Inter tem 43. E os colorados ainda têm a capacidade de reclamar, que parece que não ganhou dos 7 primeiros colocados, né? Aí é brincadeira internacional. Cada um faz uma estatística, mostra alguma coisa. Aí tem um camarada aqui, futebol, tem um camarada, eu não vou falar o nome dele, que ele é aproveitador também. Ele só fala, ele só manda quando acontece, né? Ele botou aqui assim, ó, dos atuais 14 primeiros colocados do Brasileirão, o Inter só joga fora contra o Corinthians. Cruzeiro e o Bahia já foram. Aí ele botou assim, ó, já do 5º até o 20º pega todos fora. Mas tudo pode acontecer. Hoje eu acho que é muito mais difícil, eu falei isso semana passada, você lembra? Eu acho muito mais difícil jogar em casa do que fora, porque quando o Grêmio ao menos está tendo essa dificuldade. Quando joga em casa, os times vêm aqui e se fecham. Né? Só fica na espera do Grêmio. Sim. E o Grêmio não está tendo capacidade, a não ser esse jogo, e foi uma exceção. Mas, e quando joga fora, por exemplo, aí o time jogando em casa... Também tem que propor um pouco. Daí tem que jogar, né? Daí dá mais espaço. Claro. Então, por isso que em casa, muitas vezes, é muito mais complicado, e o Internacional já teve essa dificuldade. Acho que foi contra o Ceará. Contra o Ceará, contra o Paraná. Contra o Paraná, foi aquele gol do Camila, no 51. O peso vai aumentar agora, né? O próprio América não foi em Porto Alegre. A cobrança, o peso vai aumentar agora no Internacional, né? Quando iniciou o Brasileirão, se falava num Inter, se projetava, pelo menos, né, se olha, o Inter vai buscar ali o meio de tabela, é o que dá para fazer esse ano, não tem, né, entre aspas, muitas perspectivas. Quem sabe um 7º, 8º lugar, brigando por uma vaga ou outra que sobre de pré-Libertadores. Mas hoje não. Hoje o Inter é vice-líder do campeonato. Já poderia até ser líder se tivesse conquistado mais uma vitória, pelo menos, aí, em um desses jogos que teve. E passa aquela história. Uma hora tu é a vidraça, outra hora tu é a pedra, né? Então, nesse momento... 16 rodadas, será que o Internacional já está no G6? Na Libertadores? No muito G6, provável. Sim, né? Mas muito no G4, provável. Será que já está? O G4 ainda tem uma briga interessante. Até o Atlético Mineiro, acho que briga ainda por... É que a tendência desses campeonatos é, quando vira o segundo turno, as equipes aumentam o nível,
quer dizer, contratam jogadores, quer dizer, o treinador já dá também alguns, é claro, né? Alguns tiveram um decréscimo depois da parada, mas a tendência sempre a partir do segundo turno começar a ter um embate mais forte que lá no início, que algumas equipes estão, né, se adaptando, os treinadores, então por isso que eu acho que a dificuldade agora mas é um grande de mérito enfrentamento do Inter, né, Benhor, não sei se você concorda, foi o Odair ter conseguido organizar o sistema defensivo do Internacional. Não tenho dúvida. Mas passa muito pelo meio. Viu, com certeza. Os três volantes, os três homens dão de essa meio, sustentação. E outra coisa, só para não dizer assim, os pessoal, pá, mas Valdir é contra, não gosta de Alessandro, mas o Internacional não melhorou depois do Alessandro tu e saiu. o Italogal, hein? O Italogal lá não em saiu, Sorocaba porque o de Alessandro, além de ele brigar com ele mesmo, briga com o juiz, ele briga com o adversário, ele chama o adversário fica bravo por causa do de Alessandro, ele mas eu acho mais até do que isso, Valdir. Eu não sei, eu acho que ele melhorou. Eu acho que a idade começou o Internacional melhorou. Mas o Alessandro estava quietinho nesse jogo aí do Cruzeiro, né? Que ele entrou ali com as minutinhos, ele estava bem quietinho, né? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que muito mais, independente da questão anímica do Alessandro, né, esse estilo que a gente conhece dele, explosivo e que irrita adversário, irrita arbitrário, não sei o quê, mas eu acho que era muito mais uma questão hoje física, de o D'Alessandro conseguir dar a mesma intensidade que talvez um jogador que não tenha tanta qualidade técnica, como ao longo dos anos demonstrou o D'Alessandro, hoje tem. Quantos anos ele tem? Já tem 30 aí? 37. Ô, Jairo, mas tem uma coisa que eu acho que a gente aqui, principalmente no nosso futebol, e tu não escuta tudo lá fora, o futebol é um grupo, não é? Sem dúvida. Com várias competições, o que tu faz? Tu vai jogando, vai machucar. Mas machucou 3. Todos os campeonatos se machuca 3, 4, 5. Tu tem reservas. O Internacional hoje conseguiu montar um time de saída e tem mudanças, né, que fazem melhorar ou piorar. Mas o Internacional, o grande mérito daí, a linha defensiva, mas os 3 homens de meio, eles jogam muito junto, marcam junto e sabem jogar, né? Mas eu também diria, né, mas eu diria também assim. Não jogou Moledo. Não está jogando o Klaus, que até pouco tempo era mas não titular. É jogador para... Eu acho que o Klaus ainda não é. Mas até pouco tempo jogar uma primeira divisão. Já jogou na Série B lá, né? Tem 2 lateral direito, um com mais qualidade, o outro forte. Mas eu gostaria de colocar uma coisa seguinte. Assim, dispensou um lateral que era o Vink, né? O Benhur colocou muito bem ali o sistema de meia do Inter. Mas eu acredito, eu gostaria muito que o Inter, em vez de correu atrás aí do Guerreiro, eu gostaria que o Inter tivesse trazido ou ir atrás de um meia, um articulador. Acho que esse é o cara que o Inter precisa muito mais hoje que um próprio atacante. Tu viu que ele, né, ele com a presença do Patrick e do Edenilson, ele abriu mão de um articulador, né? Ele utiliza eles por dentro e tem 2 extremos, E na dificuldade do D'Alessandro machucado, ele acabou criando um sistema que está dando certo, né? O Patrick ontem teve dificuldade para jogar, né? O Patrick teve muita dificuldade para jogar ontem, né? Pessoal, vocês já estão circulando nas redes a nossa repórter, ela está me reclamando que eu não estava olhando o celular, então olhei agora, né? E também, olha só, a Cida Medino? A Cida Medino, a Anne Ribeiro lá de Campo Bom. Olha aqui, ó, cara, mas você fica bem numa foto aqui. Eu tô magrinho não, Valdir. Ainda bem que a câmera só pega daqui pra cima. Olha aí, Luiz. Muito obrigado. Não, tá. Eu acho que o pessoal se vê vocês aí, o pessoal da Globo até vai convidar vocês para participar das novelas das 9. Aí. Vem aí mais uma edição lá do BBB, de repente vai convidar. Da novela da meia-noite. Aqui, não vão tirar, vocês estão tirando aí o cenário. O cenário aí, cara. Mas, então, estamos aí rodando já nos negócios. E agora, para a próxima rodada, o Grêmio joga? Será que o time titular contra o Santos? Não, com o Santos, com as 2 próximas, com certeza. Santos e Grenal. Mas não o time titular, né? Porque não vai ter Kahneman, não vai ter o Groy não. Na quarta-feira já não tem? Não vai ter nem o reserva imediato, né? Não, na quarta-feira o Grêmio já não tem Kahneman. Já viajou. Já não joga. Eu achei que era só pro Grenal. Então já não tem para esse jogo do Santos. Santos e Inter estão fora. E o Grêmio não tem 3, né? O Grêmio não joga, certamente, Marcelo Groy, porque deve voltar só no Grenal. O Kahneman e o Everton, que estão aí na seleção argentina e brasileira. O que estava entrando, o guri da ponta lá. PP? PP? PP?
E também o Cortez, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O PP foi para a seleção também, né? Não, quem foi para a seleção é o garoto TT. O TT. Eu tô só pelo jogo do meio da semana aí. Eu tô só pelo jogo do meio da semana em São Paulo e Atlético Mineiro. Eu tô só por esse jogo aí. Esse jogo aí eu gostaria muito que o Atlético Mineiro ganhasse esse jogo, porque daí domingo nós vamos ter um Grenal aí, dos mais importantes de todos os tempos. E o Internacional enfrenta um Flamengo desfalcado também. Já está com o ingresso garantido, não? Já estou para quarta-feira e para domingo. O Flamengo vai enfrentar o Inter sem o Cuejar e sem o Paquetá, também convocados aí para as suas seleções. Né? Então o Esporte na TV brasileira já tem. E o Hever também não joga. O Esporte na TV já tem, então, o nosso representante lá, né? Exatamente. Né? Além do amigo Jairo, que faz a cobertura de todos os jogos lá. Não sente uma potinha de viagem? Não, deixa eles assim. Deixa eles se incomodarem. Deixa eles ficarem calminhos. Deixa eles calminhos. Não, mas porque parece que assim, tu falou num tom de revanche. Não é de revanche, porque isso porque a revanche. Não, o Grêmio, eu quero que o Grêmio ganhe do Santos agora, né? E o Inter ganha do Flamengo. Daí domingo nesse coraçãozinho. Não tem ódio. Eu quero revanche por quê? Não tem revanche, porque o primeiro Grenal foi 0x0, não foi? O Pedrinho já está fazendo sinal lá, Roger. O primeiro Grenal do brasileiro foi 0x0. Eu me obrigo a fazer uma pergunta do encerramento do programa. Eu quero saber se alguém já fez uma pergunta que nem fizeram para o Renato numa entrevista coletiva para o Benhur Pereira. Não, por favor. Educação, a minha época tinha bastante educação. Não cabe. O que fizer não cabe, com todo respeito. Não cabe. Por favor. E qual é a pergunta? Vamos reproduzir para quem não... Lógico, tu tá sabendo, Luiz? Não acompanhei o jogo. O pior que falou o nome do Lisca em vão, né? Tem mais essa, imagina o Lisca. O Lisca deu uma entrevista aí nas redes sociais. O Lisca é o Lisca doido. O Lisca doido. Pro Sport TV, na verdade, pro Cartoloco, o pessoal brinca. E aí disse que quando era garoto, frequentando com o irmão dele, o Grêmio Internacional, ele entrou no vestiário do Grêmio e o Renato, né? Entre outros jogadores, estavam tomando banho. E aí perguntou, e aí o Lisca, o Renato era um monstro. E aí o repórter me foi para a entrevista coletiva e pergunta para o Renato, e a filha do Renato estava ao lado dele, tinha crianças, inclusive, na sala de coletivo, e faz essa pergunta, se o Renato viu esse comentário do Lisca, enfim. Tudo bem, né? E o Renato ficou sem... Ele agradeceu ao Lisca, só isso. Então tá bem. Olha aqui, dizendo isso, estão colocando um ponto final, então, agradecendo mais uma vez aos nossos companheiros que estiveram aqui hoje. Valeu. E a gente pede desculpa, Luiz, a gente fez para ti, mas para te descontrair, para te deixar tu mais à vontade. Estamos aí para tudo que Muito bem, vier pessoal. Aí. Segunda-feira estamos de volta com essa equipe aqui de peso, né? Agradecendo a todos o carinho que receberam em casa e desejando a todos uma boa noite e deixando o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite.